Isso aí que você tá vendo é o meu primeiro programa em 3D. Na verdade não é bem um 3D, eu diria que é um 2D e meio ou um pseudo 3D, mas o importante é que ele consegue dar essa ilusão de perspectiva e fazer com que o seu cérebro veja um cenário em 3D. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi o processo de desenvolvimento desse programa. Eu espero que vocês gostem. A primeira coisa que você precisa entender é que eu nunca mexi com 3D na minha vida. Ou melhor, eu nunca programei nada em 3D. Nada de OpenGL, Vulkan ou DirectX, nenhuma API gráfica. O programa com os gráficos mais complexos que eu já tinha feito foi esse jogo da cobra que tem mais de 530 linhas de código e roda uma taxa de FPS baixíssima. Um tempo depois e com mais conhecimento eu refiz esse programa, ele ficou com 110 linhas de código e estava rodando tranquilamente, mas isso não vem ao caso. Eu só falei isso para vocês entenderem o quão longe eu tava de conseguir fazer algo em 3D e que eu tive que fazer esse programa só com esse conhecimento que eu tinha. Então a minha meta era fazer esse programa sem ajuda nenhuma. As únicas coisas que eu usei foi o Visual Studio, a calculadora e o Paint. A primeira coisa que eu tive que fazer foi entender como uma visualização em 3D funciona. E rabiscando um pouco no Paint, eu cheguei à seguinte conclusão: você precisa de pelo menos duas coisas: a câmera e um objeto. Esse objeto pode ser qualquer coisa, uma parede, uma árvore, um arbusto, um cenário. Sem esse objeto você não vai ter nenhuma noção de distância ou perspectiva do ambiente. Você só vai estar andando em um vazio infinito e não vai ver nada na tela. Não importa se você olhe para cima, para baixo, se movimente para todos os lados, sem um ponto de referência você não sabe em que lugar você tá e o que você tá vendo. A segunda coisa é fazer a câmera enxergar. Existem várias maneiras de fazer isso, mas a que eu escolhi foi a seguinte: primeiro eu traço uma linha da câmera até o objeto. Em seguida eu vou multiplicar essa linha várias vezes. Só com uma linha você vai estar limitado a ver uma pequena parte do cenário. Quando você multiplica esse número de linhas, você tem a visão completa desse objeto. E como a gente não está fazendo nenhum tipo de visão raio-x, a visão da câmera precisa parar assim que ela encontra um objeto. Em terceiro lugar, você vai precisar medir a distância de cada uma dessas linhas. Em quarto lugar, você vai criar colunas cujo tamanho é definido pela distância de cada uma das linhas. E em quinto lugar, para dar a ilusão de distância, você vai pintar as menores colunas com cores mais escuras e as maiores colunas com cores mais claras. Essas foram as conclusões que eu cheguei depois de ficar um tempo desenhando aí, e foram elas que eu usei para criar o meu programa. A primeira versão do meu programa eu criei uma linha que se ajustava de acordo com a rotação da câmera. Nessa versão inicial a câmera não se movia pelo mapa, ela só conseguia olhar para um lado e para o outro, e cara, foi um trabalhão imenso fazer essa linha, porque como eu disse para vocês, eu não podia pesquisar em lugar nenhum. Eu simplesmente tive que bolar um método para calcular todos os pontos entre uma coordenada e outra, e cada vez que a câmera olhasse para um lado, a linha teria que se ajustar. E cara, eu gastei alguns dias nisso. A solução que eu pensei foi essa aí. Aqui a gente tem nossa câmera que está localizada no ponto 55, e aqui a gente tem o ponto em que ela está olhando, que é o 0,7. Se você pegar a maior distância entre esses dois pontos, você vai ver que vai dar 5, ou seja, a gente tem que criar um vetor do tamanho 5, ele tem 5 posições, e a gente vai preencher todas elas com 0. O 0 vai indicar pra gente que a gente tem que manter na mesma linha, e o 1 vai indicar que a gente tem que mudar de linha. Agora, se a gente pegar a menor distância entre esses dois pontos, que vai dar 2, a gente vai ter dois números 1s que a gente vai ter que distribuir nesse vetor igualmente e mais próximo do centro. Se a gente fizer isso, esses dois números 1s vão ter que ficar exatamente nessas posições. E com essa sequência pronta, a gente vai analisar se ele deve ou não mudar de linha. A primeira posição tem o número 0, então a gente permanece na mesma linha. A segunda posição tem o número 1, então a gente muda de linha. A terceira posição tem outro número 0, então a gente continua na mesma linha. A quarta posição tem mais um número 1, então a gente muda de linha. E a quinta e última posição tem um 0, então a gente permanece na mesma linha. Perceba que ele formou uma linha perfeita de um ponto até o outro. E foi essa estratégia que eu usei para fazer o cálculo da linha. Essa foi a versão 1.0 do programa. A segunda versão do programa, que é a 1.1, eu tive que quebrar minha promessa, mas eu prometo para vocês que essa vai ser a única vez. Eu pesquisei na internet a equação da reta para facilitar esse meu cálculo. Foi literalmente a fórmula da equação da reta e nada mais. Com a fórmula em mãos, eu tive que fazer algumas adaptações para que ela funcionasse corretamente. Inclusive, vocês estão vendo aí uma tentativa que eu fiz de exemplificar como essa fórmula funciona no programa. A terceira versão do programa, que é a 1.2, eu tive que multiplicar a quantidade de linhas. Então o que eu fiz aqui foi movimentar a câmera 45 graus para o sentido anti-horário e depois se movimentar 90
90 graus para o sentido horário, desenhando uma linha em cada uma dessas posições que ela está percorrendo. Dessa forma a gente já tem um campo de visão bem maior. E eu também permiti que a câmera se movesse pelo mapa. A diferença é que a movimentação aqui é um pouco restrita. Você só vai se movimentar para onde a câmera está olhando. Então se você estiver olhando para frente, você não vai conseguir andar para trás, nem para um lado nem para o outro. Você só consegue ir para onde você está olhando. A quarta versão eu tive que corrigir uns bugs que tinha nesse programa, porque quando você aumentava o tamanho do mapa para um tamanho que não é proporcional, por exemplo, um tamanho proporcional seria 5x5, 3x3, 10x10, e aí eu aumentei para 21x11 e o programa começou a desenhar linha onde não devia. Então essa versão foi só para corrigir isso. Os únicos recursos que eu adicionei nessa versão foram objetos espalhados pelo mapa. Outra coisa que vocês podem ver é que a visão da câmera não ultrapassa essas paredes, não é uma visão raio-x. Então a visão ela para quando ela encontra uma parede. E logicamente a câmera não pode atravessar paredes, então se você der de cara com uma parede, você vai ficar parado lá, você não vai conseguir ir para frente, é só você olhar para outro lado e andar. Na quinta versão do programa, que é a 1.4, eu basicamente medi a distância da linha até o objeto que ela atinge e guardei cada um desses números em um vetor. Quanto maior o número, mais longe ele está da câmera, isso significa que ele vai ser menor e mais escuro. E quanto menor o número, significa que ele está mais perto e ele vai ser mais claro. Implementar essas cores e distância foi bem fácil. Na realidade foi a parte mais fácil do programa inteiro. E foi mais fácil ainda porque eu usei o próprio tamanho do mapa como delimitador para o tamanho e largura das colunas. Já na sexta e última versão, que é a 1.5, eu aumentei esse tamanho de exibição na tela. Então o detalhe aumenta um pouquinho mais e eu adicionei um chão, que é representado por pontos. O único problema dessa versão, na realidade a outra versão anterior também tinha, o que muda é o tamanho, então acaba que o programa tem que renderizar muito mais pixels e isso tem um custo computacional maior. Então essa versão aqui ficou bem travada, eu chuto que tá rodando a tipo 1 FPS, é uma atualização de tela por segundo, não adianta você forçar, ficar pressionando na tecla que vai começar a dar uma bugada, não vai travar o programa, mas ele vai ficar bem zoado com a tela piscando. A versão anterior, como eu disse, não tinha muito isso, porque ela é menor, então é menos coisa para renderizar e ele consegue atualizar a tela mais rápido. Mas essa aí é a versão final do programa. Isso aqui é uma realização absurda para mim. Alguém que precisou de mais de 500 linhas de código para escrever um simples jogo da cobra, chegar a esse nível de fazer um jogo em 3D com menos da metade das linhas, com uma complexidade muito maior, para mim isso foi uma evolução absurda. O link para todas essas versões do programa que eu mostrei para vocês, desde a primeira até a última, tá no meu GitHub, o link tá aí para vocês verem. Tem a explicação mais detalhada de cada uma delas também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau.